Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre o pensador conservador chamado Frédéric Bastiat, que foi economista francês, político e jornalista. Ele se opôs às ideias socialistas já na época da Revolução Francesa e escreveu seu livro A Lei. Da mesma forma que fiz com outros pensadores, apresentei uma pequena síntese do seu pensamento e mostrei que seus ensinamentos se aplicam perfeitamente à nossa realidade aqui no Brasil. No vídeo de hoje, trataremos de outro importante pensador, chamado Alexis de Tocqueville. Como afirmei em outros vídeos, faço uma breve síntese da pesquisa de Rodrigo Constantino no seu livro Os Pensadores da Liberdade. Ele fez um trabalho muito bom que eu divulgo aqui. Eu também aproveito os temas que se aplicam à nossa realidade para fazer alguns paralelos e reflexões a respeito. Sabemos que a sociedade brasileira é majoritariamente conservadora e valoriza a postura ética para preservar a sua moral. Só que ficou leniente por muito tempo, como está na citação contida no vídeo sobre Edmund Burke. Assim, deixou-se dominar por uma minoria corrupta e barulhenta que assumiu o poder no Brasil e está levando o país para a destruição. Portanto, é preciso acordar e ser proativo para preservar nossa cultura conservadora e impedir que o socialismo avance. Lembre-se que o socialismo apenas multiplica a pobreza. E como disse Margaret Thatcher, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. O conhecimento da história liberta, pois faz com que uma pessoa esclarecida não cometa os mesmos erros do passado. Infelizmente, o brasileiro ainda não aprendeu esta lição. A memória dos fatos precisa ser preservada para que possa derrubar a narrativa falaciosa que essa minoria tenta massivamente impregnar na mente daqueles de pouca cultura por meio da mídia subsidiada. As redes sociais e a internet são um grande depositório de fatos e coisas que podem reavivar essa memória dos fatos para que a pessoa não se deixe ser enganada. É por essa razão que esse sistema que está no poder briga incessantemente para censurar a internet. Espero que um pouco dessa cultura conservadora que eu lhe trago a cada domingo seja útil para perceber que ser conservador é o único caminho para o desenvolvimento. Então, vamos lá. Alexis Charles Henri Clerel, conhecido como Visconde de Tocqueville, ou também como Alexis de Tocqueville, nasceu em Paris, na França, 1805. Era descendente de uma grande família aristocrática normanda e faleceu em 1859 em Cannes. Foi um pensador, político, historiador e escritor francês. Após estudar direito em Paris, ingressou na magistratura em 1827, na busca de uma carreira provisória, enquanto não cumpria a exigência da idade mínima de 40 anos, para se candidatar à Câmara dos Deputados. Tornou-se célebre por suas análises da Revolução Francesa, da democracia americana e das democracias ocidentais. Baseava-se na observação das interações sociais e na análise das suas causas e efeitos. Tocqueville defendeu a liberdade individual e a igualdade na política, conceitos que para ele são inseparáveis. Defendeu a democracia e identificou os riscos inerentes que dela derivam. Enfatizou, em particular, a possível evolução da democracia em direção à ditadura da maioria. Porém, rejeitou qualquer orientação socialista a esse respeito. Sabemos que o preço da democracia é a eterna vigilância. Esta frase costuma ser atribuída a Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos da América, mas não há fontes que confirmem essa autoria. A frase é uma simplificação de um trecho de um discurso seu, proferido em julho de 1790. Em sua pesquisa sobre a Revolução Francesa, Tocqueville mostra que todo arcabouço do centralismo francês
já era presente no regime anterior à Revolução, ou seja, na monarquia absolutista de Luís XVI. Lembrem-se da famosa célebre frase atribuída a Luís XIV, L'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Este é um exemplo clássico do absolutismo francês. Os responsáveis pela Revolução Francesa tinham objetivos diversos, mas o meio para alcançar esses objetivos era o mesmo: usar o poder central para colocar em prática os seus planos pessoais. Podemos perceber aqui uma grande semelhança com o que ocorre no Brasil hoje. Lembremos que um dos objetivos das eleições era justamente assumir o poder, e isso era diferente de ganhar a eleição. Isso foi dito. Após centralizar o poder em Brasília, agora os planos pessoais podem ser colocados em prática. Mas, para colocar em prática todo esse plano de poder, esse poder deveria ser quase ilimitado. Aqui no país, entretanto, ainda existe uma Constituição Federal, portanto, tinha que se conseguir um meio de bypassá-la. Isso está sendo realizado e está abrindo caminho, dessa forma, para esse poder quase ilimitado. Tocqueville afirmou que o pensamento daquela época era que nenhum assunto importante poderia ser resolvido sem interferência do Estado. Até os agricultores, naquela época, defendiam que era preciso que o governo atuasse para aperfeiçoar o seu setor por meio de conselhos e auxílio financeiro, ou seja, subsídio. Isso ocorre até os dias de hoje, haja vista que o grande entrave para pôr em prática o acordo comercial Mercosul-União Europeia são justamente os agricultores franceses, que não têm capacidade de competir com a agro brasileira. A hipertrofia estatal francesa, assim, com seu dirigismo econômico, vinha de longa data, como afirma Tocqueville. No século XVIII, a administração pública já era muito centralizada, muito poderosa e prodigiosamente ativa. Estava incessantemente auxiliando, impedindo e permitindo. Tinha muito a prometer e muito a dar. Já influía de mil maneiras, não apenas na condução geral dos assuntos públicos, mas também na sorte das famílias e na vida privada dos homens. Em outra passagem, Tocqueville afirma que a volta a expor a asfixia da liberdade por conta da hipertrofia estatal francesa, tinha o pretexto de preservar a propriedade coletiva. A administração francesa mantinha todos os franceses sob tutela. Vemos aqui o grande controle estatal francês sobre os cidadãos. Não se falava de liberdade individual, a propriedade privada naquela época. Daí percebemos a grande afinidade entre o nosso governo atual e o governo francês socialista, que está trazendo para cá práticas centralizadoras. Só que toda centralização leva à perda de eficiência, à concentração de poder e à inevitável corrupção. Tocqueville divide a Revolução Francesa em duas fases. A primeira, na qual os franceses quiseram eliminar tudo do passado monarquista, e na segunda fase, em que vão retomar uma parte do que havia sido deixado para trás, ou seja, a forma centralizadora de governar. Mais uma vez, temos uma grande semelhança com o Brasil. Aqui, substituiu-se a antiga Lei de Segurança Nacional pela Lei número 14.197 de 2021, que é a Lei do Estado Democrático de Direito. Esta nova lei abriu caminho para todos os abusos autoritários que estão ocorrendo no país após os eventos de 8 de janeiro de 2023. Abandonou-se uma legislação autoritária e surgiu uma pior. O que Alexis de Tocqueville viu ser abandonado na França foi o desejo de liberdade. Na sua visão, os próprios déspotas não negam que a liberdade era excelente, mas queriam apenas para si mesmos, e sustentavam que todos os outros são totalmente indignos dessa liberdade. Tocqueville chamou a atenção para o caráter antirreligioso da Revolução Francesa. Ele afirmou: uma das primeiras atitudes da Revolução Francesa foi atacar a Igreja. E, entre essas paixões que nasceram da Revolução, a primeira a acender-se
e a última a extinguir-se foi a paixão pela antirreligiosidade. Os jacobinos, de forma violenta, agiram para substituir a religião. A filosofia do século XVIII teria sido, então, uma das causas principais da Revolução, mas Tocqueville toma cuidado para separar duas partes distintas dessa filosofia. Numa delas, há opiniões novas ou renovadas sobre princípios e leis civis, a igualdade natural dos homens, a abolição dos privilégios e castas e a soberania do povo. Na outra parte, temos uma espécie de fúria contra a Igreja, com ataques ao clero, à hierarquia, às instituições e aos dogmas, para derrubá-los. Quisera arrancar os propósitos fundamentais do cristianismo. Eu creio que isso aconteceu porque, naquela época, a Igreja Romana interferia pesadamente nos países governados por reis. Isso ocorreu durante a Idade Média. O Papa colocava-se acima dos reis como representante de Deus na terra e fazia com que esses reis se submetessem a ele, pagando pesados impostos. Essa situação só foi resolvida com o Tratado de Latrão, em 1929, por meio do qual a Igreja Católica recebeu um território em Roma, que é o Vaticano, no qual teria soberania em troca da sua isenção da política. Porém, atualmente, alguns papas estão se atendo novamente a questões políticas, que não devem ser misturadas com as questões religiosas. Mas Tocqueville sai em defesa do legado cristão. Ele disse: acreditar que as sociedades democráticas sejam hostis à religião é cometer um grande erro. Nada no cristianismo e nem no catolicismo é absolutamente contrário ao espírito dessas sociedades. E várias coisas lhes são muito favoráveis. Aliás, a experiência de todos os séculos mostrou que a raiz mais vivaz do instinto religioso esteve sempre plantada no coração do povo. Os jacobinos queriam implodir tudo isso e colocar a anarquia no seu lugar. O seu objetivo não era apenas depor o governo anterior, e sim abolir a forma anterior como a sociedade se organizava. Desta forma, atacaram todos os poderes estabelecidos, demolindo as influências reconhecidas e apagando as tradições, para renovar os costumes e esvaziar o espírito humano de todas as ideias nas quais a sociedade havia se fundamentado até então. Tocqueville percebeu que a Revolução Francesa era política e tinha a intenção de se expandir. A meta não era somente reformar a França, mas o espírito humano. Por isso despertou uma paixão violenta que nenhuma outra revolução tinha. Despertou o proselitismo, ou seja, a tentativa de convencer os outros a seguir uma causa ideológica, religiosa ou política por meio da propaganda. Essa foi uma técnica precursora de muitas revoluções comunistas do século XX. Estamos vendo exatamente essa prática retrógrada da antiga União Soviética ser aplicada aqui no Brasil atualmente. Após aparelhar tudo que podia, o governo federal está gastando muitos recursos em propaganda e usando o proselitismo ideológico. Uma razão para isso ocorrer é que as democracias liberais do Ocidente passam por oscilações e perdem legitimidade por conta de ações deletérias de políticos corruptos, incompetentes e que foram eleitos em momentos emocionais, sem ter o preparo para exercer a política. Eu, mais uma vez, lembro que políticos ruins não estão em seu mandato por acaso. Alguém os elegeu. Então, o responsável por isso será justamente aquele que elegeu quem não devia, e, ao mesmo tempo, sofrerá as consequências de um mau governo, ou seja, o povo que votou nele. A partir do momento em que o povo elege pessoas íntegras, corajosas, honestas e fundamentalmente éticas, a democracia, com seus valores e princípios, será fortalecida. Assim, não teremos mais aqueles que prometem, são eleitos e não cumprem aquilo que prometeram. Temos hoje um grande exemplo disso na Câmara dos Deputados, em relação à anistia dos presos políticos. Pessoas de caráter cumprem aquilo que prometem. Esse fato deve ficar registrado para que na próxima eleição
políticos como esse não sejam reeleitos. E lembrem-se que a próxima eleição está muito perto. A integridade de uma pessoa é a coerência entre os seus atos e os seus valores internos. Se elegemos pessoas que não têm valores e a moral dignos de uma sociedade conservadora que somos, não poderemos depois reclamar de suas ações. Por exemplo, se elegemos corruptos, eles praticarão atos de corrupção, porque é da sua natureza. É simples assim. Tocqueville afirmou que a democracia e o socialismo têm quase nada em comum, apenas uma palavra, a igualdade. Mas note a diferença. Enquanto a democracia procura igualdade na liberdade, o socialismo procura igualdade na servidão. Após sua viagem aos Estados Unidos da América, Tocqueville escreveu o livro Democracia na América, com o objetivo de contribuir para a preservação da liberdade na França durante a conturbada transição da aristocracia para a democracia. Ele reconheceu a importância do caráter nacionalista dos americanos para que a liberdade que construíram lá. Isso foi atribuído ao trabalho de religiosos e das famílias inteiras que saíram da Inglaterra por motivos religiosos na moldagem de seu caráter. Sua obra foi fundamental para a compreensão da política e da sociedade. Entre as observações que fez sobre os Estados Unidos da América, consta a extraordinária força das associações voluntárias no dia a dia da vida norte-americana, como uma força social muito mais potente e extensiva do que o Estado. Se os franceses se voltaram para o Estado, os ingleses para a aristocracia, os norte-americanos formavam associações livres uns com os outros, quando precisavam de alguma coisa. Desta forma, praticaram o autogoverno. Não dependiam do governo eleito para se organizar, que se organizavam para alcançar seus próprios objetivos. Ele concluiu que a lei das livres associações é a primeira lei da democracia. Trazendo esse raciocínio para o Brasil, vemos o caminho inverso. O brasileiro está cada vez mais acostumado a depender do governo para tudo. Aliás, essa prática começou lá na colonização de Portugal, porque Portugal não permitia que a sua colônia se desenvolvesse por conta própria. Isso condenou este país ao eterno subdesenvolvimento, ao clientelismo e à corrupção. Para Tocqueville, entre as leis que governam as sociedades humanas, há uma que parece ser mais precisa e clara que todas as outras. Se os homens devem continuar a civilizar-se ou tornarem-se civilizados, a prática de associar-se deve crescer e melhorar, na mesma proporção em que aumentam as condições de igualdade. Muitos países desenvolvidos apresentam instabilidade política, justamente por conta de a igualdade na participação da política crescer mais rápido do que a prática da associação civil. Percebam que é exatamente isso que acontece no Brasil. Numa sociedade, a prática de associar-se para tentar resolver seus problemas por conta própria gera união na sociedade, e isso refletirá nos partidos políticos e nas eleições. Vejam o grande exemplo do povo do Rio Grande do Sul após a grande tragédia das enchentes que ocorreram lá em abril do ano passado. O governo federal ajudou muito pouco lá. Pontes foram reconstruídas pela própria população, gastando muito menos recursos que o governo gastaria. E mais, com muito menos burocracia e muito menos tempo para que se essa obra fosse uma obra estatal. Esse é o grande exemplo que Tocqueville se refere, a capacidade de associar para alcançar um objetivo. Tocqueville registrou suas observações em livro em 1835. O evento do Rio Grande do Sul ocorreu em 2024, ou seja, 189 anos depois. Aquilo que o grande pensador conservador observou sobre a sociedade humana permanece válido. Tocqueville afirma que quanto mais o governo tomar o lugar das associações,
mais as pessoas perderão a vontade e a capacidade de formá-las, ficando assim dependentes do governo para ajudá-las. Isso é um círculo vicioso de causa e efeito danoso para uma sociedade. Por outro lado, sem interferência estatal, Tocqueville observou que o desenvolvimento natural da sociedade americana, quando o americano pede a cooperação de seus concidadãos, raramente é recusado, e muitas vezes observou que isso ocorre espontaneamente e com grande boa vontade. Os norte-americanos imaginam, segundo a observação de Tocqueville, que é interesse deles fazer contribuições para o bem-estar comum e para o bem público. O bem público, ou seja, o bem de todos, está desta forma associado ao seu próprio interesse de cada um. Não é preciso falar em altruísmo, pois a própria busca da satisfação dos interesses particulares já leva um povo mais avançado culturalmente ao cuidar dos seus bens comuns. Os norte-americanos sentem que a coisa pública é sua também e é de todos ao mesmo tempo. Disso deriva a defesa de uma igualdade perante a lei, e isso diverge da postura patrimonialista predominante do mundo latino por séculos. Os latinos consideram o Estado como um bem privado a ser conquistado para uma grande família, às custas daqueles que não pertencem a essa grande família. Daí percebemos a grande facilidade que o socialismo se instala na América Latina. Tocqueville era um grande democrata fervoroso, mas temia que a democracia caminhasse na direção da tirania da maioria. Ele amava a liberdade, a legalidade e o respeito às leis, mas temia que a República Americana acabasse no dia em que o governo descobrisse que podia subornar o povo com dinheiro dos pagadores de tributos. Mais uma vez, vemos que Tocqueville foi profético, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, no governo Biden. Ele também era contra a visão assistencialista e paternalista do Estado. Afirmou que qualquer medida que estabeleça uma caridade legal em caráter permanente e lhe dê uma forma administrativa cria uma sociedade de pessoas ociosas e preguiçosas que vivem às custas das classes que geram riquezas para o país. Vejam que é exatamente isso que acontece no Brasil hoje com os programas assistencialistas do governo. Tocqueville afirmou que o bom governo é aquele que tem o cuidado de habituar o povo a não depender dele. O clientelismo que ocorreu nos Estados Unidos, no governo Biden, e ocorre mais uma vez hoje no Brasil, por meio de vários programas assistencialistas promovidos pelo governo federal, visa estimular a servidão do povo em troca de voto. O brasileiro, mais uma vez, não aprendeu com a história recente e repete os mesmos erros. Tocqueville atribuiu o grande sucesso dos Estados Unidos também ao fator religioso, especialmente ao protestantismo. A valorização da família e da cultura das associações voluntárias, reforçadas pela religiosidade, aumentariam as chances de sucesso de um governo republicano. E ele estava certo. Os Estados Unidos da América tornaram-se a maior potência econômica e militar do mundo. E uma grande democracia, que hoje está sendo retomada. Hoje, verificamos que muitos liberais clássicos consideram que o liberalismo foi usurpado pela esquerda e virou algo muito distinto do que é realmente o liberalismo. Hoje, chamam ele de progressismo, só que de progresso não tem nada, mas sim leva à destruição dos valores tradicionais que promoveram o progresso por séculos. Mas muitas sociedades pelo mundo, nos Estados Unidos, na Argentina, na Polônia e em outros países já perceberam que isso é deletério e estão abandonando esse chamado progressismo e retomando os valores conservadores. Ocorre que há outro fator que entrou nessa equação daqueles que estão no poder para fortalecer sua posição aqui e em outros países. Descobriram a força da juristocracia, que se transforma em poder único, e assim facilita a vida de quem está no poder permanecer nele. Tocqueville percebeu que a ligação direta entre a religião de Cristo e a liberdade ocidental, especialmente a britânica,
surgiram os valores norte-americanos. Ele afirmou: eu desfrutei da Inglaterra aquilo que muito estive privado, que é a união entre os mundos religioso e o mundo político, entre a virtude pública e a virtude privada, entre o cristianismo e a liberdade. A liberdade esta que não sobrevive num vácuo de valores morais e sem gente com capacidade física e mental durante um longo período para defender essa liberdade, para lutar por ela, para morrer por ela, se for preciso. Muitos morreram pela liberdade até hoje. Assim, precisamos honrar a memória deles, preservando aquilo que eles conquistaram. Lembre-se que é igualmente na democracia, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Tocqueville constatou, naquela época, que não existe um país no mundo onde o percentual de pessoas ignorantes é tão baixo quanto na América. A educação primária estava ao alcance de todos. A maioria dos ricos começou lá pobres e prosperaram por conta própria. Era a terra das oportunidades. Na juventude eram homens ocupados com o trabalho, e assim um certo nível de conhecimento foi estabelecido, o qual deveria ser alcançado por todos. Isso contribuiu para o surgimento de uma grande classe média. Tocqueville concluiu que a construção dos Estados Unidos tem muito a ensinar para o mundo. Ele analisou as raízes do sucesso americano e verificou que o conhecimento, o trabalho, a religiosidade agregam muito valor à busca da liberdade e do progresso. Destacou que a livre associação entre pessoas promove a independência do Estado e reforça essa liberdade que gera o progresso. Fica aqui uma frase. Esta é uma frase de Tocqueville para a nossa reflexão. Nada é tão maravilhoso que a arte de ser livre, mas nada é mais difícil de aprender do que usar a liberdade. Guardem isso na memória. Bem, esse foi um pequeno resumo do pensamento de Alexis de Tocqueville. Por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual começaremos a falar sobre os pensadores ligados à escola austríaca, que é uma referência da economia de livre mercado, iniciando por Ludwig von Mises. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.